Muito bem, boa noite. Boa noite a todos. O pessoal está começando a entrar. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Trabalho Notável, da nossa série Dominando a Jurisprudência Trabalhista. Estamos aí e separamos aqui alguns julgados importantes, julgados da semana passada, julgados que têm poucos dias, das sessões também das turmas do TST, aí o Rodrigo chegando, Luiz Carlos, Juliana, Gilson, sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma live, Letícia, muito bem-vindos a todos e a todas aí, Daniele, né? O pessoal começa a chegar. Eu tive que mudar essa semana o horário, né? Por conta de um compromisso hoje de manhã. Essa live geralmente tem acontecido às terças-feiras, 7 da manhã, e aí hoje, por conta de um compromisso de manhã lá no mestrado na USP, eu tive que trocar para a noite, tá? Mas estamos aqui mantendo o nosso compromisso de trazer toda semana para vocês aqui essa análise desse julgado, da jurisprudência do TST, enfim, para a gente se manter sempre bem atualizado. Muito bem, tá? Então, o PDF já foi enviado, o professor Fabiano já enviou os grupos de trabalho notável, né? Esses PDFs. Eu também enviei nos meus grupos lá do Telegram, também no WhatsApp. Tem um interfone tocando aqui, mas não tem ninguém em casa. Vou deixar tocar, não sei se vocês estão ouvindo. Vou deixar tocar aqui o interfone, né? Porque essa hora é a hora sagrada da nossa live de atualização da jurisprudência. Muito bem. Então vou começar, né? Quem puder convidar aí os colegas também, né? Que não souberam da mudança do horário, eu agradeço aí. Pode mandar um aviãozinho para os colegas aí para a gente bater a nossa meta aí de 100 nessa live, né? Vamos lá. Então começando, tá? Primeiro tema, um tema bem interessante, tá? No nosso PDF. Primeiro tema é um tema que é um tema já conhecido, né? Mas é um julgado que tem uma nuance. É um julgado da seção. É um julgado da SDI 2, foi mandado de segurança, portanto, né, julgado dia 23 de setembro, semana passada, relator ministro Balazeiro. A situação aqui é aquela situação já conhecida de penhora de salário de executado pessoa física, né? Então a gente sabe que esse é um tema que sempre foi polêmico. O TST antigamente, antes do CPC 2015, o TST não admitia penhora de salário, de percentual de salário, né, no caso de executado, no caso de reclamado pessoa física, e o TST, após o CPC 2015, o TST evoluiu e caminhou, então, na sua jurisprudência majoritária, para aceitar, né? Para aceitar, entender que é válida a penhora de percentual de salário do executado. Aqui, esse julgado que eu trouxe para vocês da semana passada, ele tem uma peculiaridade interessante. Por quê? Porque ele é um julgado que diz respeito a uma situação em que, feita a penhora do percentual de salário, o valor que sobrou para o executado, que sobrou para o reclamado, é um valor inferior ao salário mínimo. E aí o TST considerou inválida essa penhora, portanto, de percentual do salário, não porque a penhora em si de salário seria ilegal, seria ilegítima, mas porque, no final das contas, o resultado final, o salário final do executado após a penhora, ele fica inferior ao salário mínimo. E aí o TST fundamentou, né, que por mais que haja necessidade de efetividade da execução, também há necessidade de preservar o mínimo existencial do devedor, né, no caso aí do executado, né, o executado pessoa física, o réu pessoa física. E aí, portanto, por isso o TST ele decidiu então que essa penhora seria inválida, tá? Tem alguns pontos interessantes aqui, professora Aline Leporassi, aí minha querida amiga, um beijo para você também. É uma honra ter você aqui com a gente aqui na live, ainda aqui de passagem, né? Mas muito bem, então o TST simplesmente ele rejeitou essa penhora, posso colocar assim, considerou inválida essa penhora em função dessa situação do salário mínimo, né? Mas chama atenção aqui, só para a gente refletir um pouquinho, que o TST tem se baseado no dispositivo do CPC, que é o artigo 833, salvo engano é esse o dispositivo, né? Na verdade, 833, inciso 4º, parágrafo 2º. Esse dispositivo é aquele dispositivo que admite a penhora de salário, no caso de execução contra devedor, né? Contra devedor pessoa física, e aí se refere à chamada prestação alimentícia. Tá? Eu, particularmente, quem tem o meu livro, meu manual de processo de trabalho, sabe, ele está até aqui, inclusive, né? Ele está aqui, eu estou até com uma edição aqui, uma versão dele aqui que está até com plástico, né? Vocês vão ver, essa aqui eu não abri, né? Para guardar de recordação. Mas eu defendo no meu manual, desde a primeira edição, o entendimento de que esse dispositivo do CPC, quando ele fala em penhora para execução de prestação alimentícia, ele estaria se referindo tipicamente ali ao crédito alimentício do direito de família, os alimentos típicos, né? Essa expressão alimentícia, tradicionalmente, ela sempre foi entendida assim, né? E o crédito trabalhista geralmente se fala em crédito alimentar e não em crédito alimentício. Parece uma sutileza, mas em doutrina e também na própria legislação sempre se entendeu assim, né? O Luiz Carlos pergunta o fundamento legal para a penhora do salário, é o artigo 833
inciso 4º, parágrafo 2º, também artigo 529, parágrafo 3º do CPC, tá? Esses dispositivos eles estão lá no PDF dessa live de hoje. Então, simplesmente, né, o entendimento que eu defendia, que eu defendo, eu entendo que seria o correto, é que não seria possível essa penhora num percentual tão elevado, porque veja, o CPC, o dispositivo do CPC que a gente mencionou, os dispositivos, eles autorizam a penhora de até 50% do salário. E é claro que numa situação em que seja um executado com um salário bastante alto, bastante elevado, pode ser até que esse percentual seja razoável, né? Mas numa situação de salário talvez mais baixo, não se justifique que se faça uma penhora de um percentual tão alto, tá? Então a jurisprudência em geral ela tem caminhado aí para aceitar penhora de 10, 20, 30% no máximo do salário do executado pessoa física, tá? Muito embora haja então posicionamentos, né? O professor Elson Meessa, que também é parceiro do Trabalho Notável aqui, ele, por exemplo, defende que o percentual seria realmente de até 50% de possibilidade de penhora do salário. Eu particularmente, eu acho que é um pouco demais, né? Então, a gente está caminhando hoje, e o próprio TST, ele caminha, então, por mais que o julgado tenha apontado essa possibilidade em tese de até 50% do salário penhorado, a gente nota que a tendência da jurisprudência é admitir 20% ou 30% do salário, tá? E nesse caso aqui, não foi possível sequer a penhora, porque após a realização da penhora, o valor que seria recebido pelo executado, ele seria um valor inferior a um salário mínimo. Então esse é um caso interessante aí, né? Boa noite para Ana, para Letícia aí que enviou aviãozinhos, obrigado aí por também ajudar na divulgação, né? Deixa eu até fixar aqui o tema da live, esqueci de colocar no começo, dominando a jurisprudência trabalhista. Vou fixar aqui só para a gente deixar para quem for entrando saber do que se trata. Muito bem, tá? O primeiro tema então foi esse, né? Foi esse tema então da penhora de salário. É um julgado interessante que reforça o que o TST já vinha decidindo e acaba de certa forma também trazendo uma novidade aí, que é a situação da penhora de salário. Vitor, aí boa noite pro Vitor, né? Sempre atuante na Baixada Fluminense, está aí prestigiando nossa live, né? E também o nosso curso, né? Tenho visto o Vitor aí postando aí que está assistindo o meu curso de processo do trabalho, né? Tá bem empolgado com o curso e fico bastante feliz aí de coração quando os alunos vão assistindo aí, vão marcando, né, que estão assistindo o curso, estão gostando, fico muito feliz. Isso me dá motivação aí para a gente seguir em frente e fazer talvez outros aí que possam atender vocês, tá? Muito bem, vamos passar para o nosso segundo tópico aqui então da nossa live, que é o tópico das medidas executivas atípicas, tá? E quando eu falo de medida executiva atípica, a gente quer pensar aqui naquelas situações, por exemplo, de apreensão de carteira de habilitação, apreensão de passaporte, né? São casos que o TST já apreciou, por exemplo, e a gente enfim, teve essa situação. O Rodrigo mencionando que fez audiência comigo, né, no caso, e Rodrigo, eu confesso para você, quando eu vi o nome no Zoom, né, eu fiquei na dúvida se era ou se não era, e aí fiquei sem jeito de perguntar ali, mas depois eu vi que era você mesmo, foi bom ter reencontrado. Acho que a gente tinha se encontrado já no evento Trabalho Notável, né? Mas eu fiquei na dúvida, que é tanta gente que passa que acaba que a fisionomia ela passou batida, né? E eu fiquei na dúvida, mas bom saber que era você aí. Salvo engano, saiu acordo, né? Acho que saiu acordo no caso. E foi bacana, foi uma audiência bem tranquila. Eu lembro que os advogados estavam bem empenhados ali, conversando bem. E aí no final, acho que, se eu não me engano, saiu acordo nesse caso aí. Muito bem, tá? E aí, retomando aqui então essa situação da medida executiva atípica. O julgado do TST, esse julgado é um julgado de sessão, né? É um julgado aqui também, salvo engano, deixa eu ver aqui de onde que é esse julgado. Ele é da SDI 2, né? Então foi mandado de segurança também. E a situação aqui é a seguinte, né? Aqui no caso específico era um despacho genérico da execução do juízo em que simplesmente o juiz falou assim, olha, caso a penhora de conta corrente, né? Hoje em dia cisbajude, caso essa penhora seja infrutífera, caso não se consiga portanto, fazer a penhora de conta corrente, já vai se providenciar de forma automática, né, no despacho, né, aquele despacho estruturado que algumas varas fazem, mas já prevendo, então, a restrição de circulação do veículo lá pelo Renajude, né? Isso quer dizer que esse veículo não poderia circular, até porque esse veículo, então, ele não poderia circular justamente, né, e se fosse, por exemplo, parado numa blitz, esse veículo ele não poderia estar circulando, ele vai ter que ficar parado, né? Então, perceba, aqui é interessante, né, porque o TST ele sinalizou, né, e sinaliza que é uma questão que está se consolidando ainda na justiça do TST. A gente não pode dizer que é uma situação já consolidada no TST, mas é uma situação que a gente vê uma direção.
né, um norte aqui, e justamente aqui esse julgado ele vai nesse sentido. Que é o seguinte, essas medidas executivas atípicas, né, então aqui no caso era a restrição de circulação de veículo. Podia ser, por exemplo, a apreensão de CNH, poderia ser a apreensão de passaporte, né, e também outras situações do gênero. E aí o TST indicou o seguinte, esse tipo de medida atípica, ele até em tese ele pode ser adotado, mas tem que ser justificado no caso concreto e tem que ser justificável no caso concreto. Então a medida executiva atípica, né, a apreensão de CNH, de passaporte e também aqui no caso a situação de restrição à circulação de veículos, né, não se fala aqui da penhora do veículo em si. A penhora do veículo em si o TST admitiu. Né, o que o TST não admitiu aqui no caso seria a restrição de circulação. Né, e a restrição de circulação também é uma medida executiva atípica, né, porque você não tem a previsão legal expressa então de restrição de circulação, algo que se faz ali dentro daquele poder geral de cautela, ali até para forçar que o executado pague. Né? E nesse caso específico, esses veículos eram usados na atividade empresarial. Né? Aqui eu não lembro aqui o ramo da empresa, eu li o inteiro teor do acórdão, né? Agora de cabeça não consigo lembrar a atividade principal dessa empresa, mas o fato é, a empresa dependia dos veículos então para exercer a sua atividade empresarial. E aí, simplesmente, se a gente limita a circulação desses veículos, eles não podem circular, a empresa não ia poder funcionar mais. Né? E aí talvez gerasse um prejuízo muito grande, né? Um prejuízo muito grande aí, em termos de execução, né? Em termos até de funcionamento daquela empresa. E até a própria execução talvez ela acabasse se frustrando no final das contas, porque a empresa não teria mais capital de giro. E aí o TST, então, ele falou o seguinte, olha, então, esse tipo de medida executiva atípica, determinado num comando genérico como esse, quer dizer, olha, simplesmente não deu certo o Bacen-Jude, o Cisbajude, não deu certo, a gente parte já para tornar indisponível. Poderia ser, a gente parte para apreender a carteira de habilitação, o passaporte. Né? O TST falou, então, isso não é legal, isso não é lícito, isso não é válido. Né? E só lembrando aqui, acho que a Gabriela perguntou, né, se tem PDF. Tem PDF sim, tá? O PDF foi enviado aqui para o professor Fabiano, nos grupos do Trabalho Notável e também nos meus grupos de WhatsApp também dos meus alunos está lá e também no Telegram, tá? Se você não conseguiu, se não recebeu, entra no meu Telegram, é só entrar na minha bio pessoal, Felipe Bernardi, vai ter um link lá, você consegue entrar no meu canal do Telegram e aí esse material também vai estar lá disponível para vocês, tá? Para quem não está com o material ainda aí. Mas então é isso, tá? Então o que a gente tem aqui, o TST sinalizou para nós então que esse tipo de medida vai ter que ser muito justificável, ou seja, e essa justificação ela vai acontecer naquele caso em que fica demonstrado, ou existem indícios muito fortes, por exemplo, de que o executado tem patrimônio, o executado, portanto, ele tem condições de pagar aquele débito, né, aquele débito que está em execução, só que ele está ocultando patrimônio. Né? Isso, por exemplo, no caso de passaporte, vai ser aquela situação em que o sujeito ele não tem dinheiro, tenta fazer Bacen-Jude na conta dele, não consegue achar dinheiro, não consegue achar nenhum bem, mas o que acontece é que simplesmente esse sujeito está postando na rede social que ele está na Suíça, que ele está na Disneylândia, que ele está não sei aonde, né? Então viajando, gastando dinheiro ali, e o dinheiro dele não aparece na execução trabalhista, né? Deve estar em nome de um laranja, provavelmente, de uma pessoa que simplesmente dilapidou, ocultou esses bens. Então, o que o TST tem dito é isso, olha, se for uma situação como essa, em que exista uma comprovação, pelo menos um indício muito forte, de que a medida executiva atípica ela vai realmente ser efetiva e ser útil, não ser uma vingança para aquele devedor. Né? Estou com uma tossezinha aqui, alérgica, meio chata. Não que ela seja uma vingança, então já que esse cara não está pagando, vamos decretar a indisponibilidade desses carros dela, ou então vamos, por exemplo, pegar o passaporte e a carteira de habilitação só de sacanagem, né? Entre aspas aqui, falando no português mais chulo, aí, digamos assim, né? Mas só de sacanagem eu vou pegar a carteira de habilitação, vou pegar o passaporte, vou pegar isso. Não é assim que funciona. Então essas medidas executivas elas vão ser tomadas em casos pontuais, quando realmente ficar caracterizado que de alguma forma essa medida ela vai compelir um executado que tem condição de quitar aquela execução e não está quitando, está usando manobras, está de alguma forma se esquivando daquela execução, tá? Então esse julgado ele é bem interessante nesse sentido, porque ele já sinaliza um caminho que o TST já vem adotando
com relação a isso, né? O Rodrigo lembra justamente isso, o processo não pode ser meio de vingança, né? O objetivo da execução não é se vingar, não é que se vingue, fazer um mal pro réu, já que ele não pagou, vamos nos vingar dele, não é isso, né? Na verdade, o objetivo é executar, né? E aí a medida executiva ela vai ser na medida, né? Na medida certa para poder propiciar aquela execução. Muito bem, então fechamos aqui o segundo ponto, né? Terceiro ponto é um ponto mais rapidinho aqui, que é uma situação que na verdade consolida, digamos assim, ou reflete uma consolidação do entendimento do TST com relação ao adicional de insalubridade no caso de atividade de limpeza de banheiros, né? E aí o TST entende o seguinte, olha, se for uma atividade, se o trabalhador ou a trabalhadora exercer uma atividade de limpeza de um banheiro público, um banheiro de uso público, portanto, né? E a definição do que seja uso público não é tão clara assim, né? Mas fica evidente, por exemplo, uma situação de um banheiro de uso restrito dos empregados de uma empresa, né? Ou, por exemplo, de pessoas restritas que estão circulando naquele local, mas uma quantidade muito pequena de pessoas tem acesso a isso. Claro que não vai ser um banheiro público, né? Mas um banheiro público, então, seria um banheiro que, por definição, ele tem um grande fluxo de pessoas, né? Pessoas entrando e saindo. Por exemplo, um shopping, um banheiro de um shopping center, né? Ou de uma galeria, ou de uma situação em que o público tem acesso direto àquela situação ali e simplesmente o público tem acesso e a pessoa faz a limpeza. E aí, nesse caso, o TST tem entendimento simulado no sentido de que nesse caso, esse trabalhador, essa trabalhadora vai ter direito, né? Vai ter direito, sim, a esse adicional de insalubridade, tá? E concordo aqui, acho que o devedor também não pode dar calote em rir do credor, concordo, né? E para isso justamente que existem medidas atípicas, né? Na situação em que o devedor ele está rindo, como foi colocado aqui pelo Antônio, né? A situação que ele está rindo do credor, porque ele está postando ali, está cheio da grana, postando, não sei o que, está viajando para não sei aonde, e aí nesse tipo de caso é que a medida atípica que a gente mencionou, né? Apreensão de carteira, de passaporte, restrição de circulação de veículo, aí nesse caso é que ela vai ser indicada assim, tá? Já que eu interrompi aqui, a Maria Catarina perguntou se a penhora fosse de automóvel particular, poderia pedir que o depositário do bem fosse o credor, pelo artigo 190 do CPC. Sim, em geral, voltando aqui no tema de execução, né? A gente sabe que na prática acaba que até por uma questão, digamos assim, de facilitação do andamento da execução, geralmente o próprio executado fica como depositário, né? O mais comum é isso. É o executado ficar como depositário do bem, já que, enfim, dificilmente se consegue um depósito público, muitas vezes o exequente também, o credor, ele não quer ficar com a responsabilidade de ser depositário, porque se aquele bem vier a perecer, né? Porque quando ele assume encargo de depositário, ele vai ter uma série de encargos, né? Por isso que se chama encargo de depositário. E aí, portanto, o credor geralmente não quer ter essa responsabilidade para si, o que ele quer é receber o dinheiro dele, né? Mas a Maria Catarina tem razão, seria possível em tese que o credor fosse depositário, né? Boa noite para o Paulo, né? Para o Paulo Basílio. Bom, e aí é o seguinte, vou retomando o tema do banheiro aqui, do banheiro público, né? Então essa situação é muito consolidada. A dúvida que a gente tem, né? E é uma dúvida que eu vejo como não muito esclarecida pela jurisprudência do TST, né? Isso para mim não é tão claro, é se a perícia no caso, perícia judicial mesmo, ela vai ser sempre necessária nesse caso de banheiro público, né? Porque perceba, a gente sabe que pela CLT, o 195, parágrafo 2º, se for arguída em juízo periculosidade ou insalubridade, seria obrigatória a perícia. É isso que fala a CLT. Mas a gente sabe que tem situações em que a atividade do trabalhador ou da trabalhadora por si só é uma atividade que já gera o adicional, né? Por exemplo, aqui a situação de vigilante armado, que vai gerar periculosidade. A situação, por exemplo, que envolve, enfim, tem alguns casos do bombeiro civil, né? O bombeiro civil seria um outro exemplo de uma situação em que a atividade por si só ela já vai gerar o direito ao adicional, né? E aí, portanto, diante disso, a dúvida que eu coloco para vocês é a seguinte: será que no caso de limpeza de banheiros fica caracterizado que o empregado faz limpeza de banheiro público, né? Será que haveria necessidade de perícia para caracterizar essa insalubridade? Tá? Então, eu particularmente eu defendo a ideia de que não seria motociclista, muito bem lembrado pelo Rodrigo, né? Seria mais uma situação de adicional de periculosidade, né? Por força de lei. Então, para mim, a situação do banheiro é a situação parecida com a situação do motociclista, com a situação, por exemplo, do bombeiro civil, né, do vigilante, em que a mera comprovação da atividade em si, né, se a atividade se caracterizar como limpeza de banheiro público, motoboy, né, justamente, então nesse caso me parece que a perícia seria desnecessária, tá? Mas volto a dizer, esse é um tema que o TST
que o TST enfim, a gente não tem uma pacificação com relação a isso. Vamos acompanhando, eu estou sempre lendo aqui o julgado do TST, eu, professor Fabiano, a gente acompanha toda semana, né, as decisões das sessões e também das turmas do TST, semana a semana, e assim que sair alguma coisa, se sair alguma coisa nesse sentido, eu vou estar falando com vocês aqui, tá? Mas, em suma, só para destacar essa discussão, né, se a perícia vai ser necessária ou não nesse caso, eu particularmente entendo que não é necessária, nesse caso, a perícia, mas vocês vão se deparar com entendimentos contrários aí, com certeza, tá? Muito bem, seguindo em frente aqui, tema 4 aqui da nossa live, né, que é uma situação também em que o TST já, de certa forma, já fixou a jurisprudência também e parece bem pacificada nesse sentido, mas é um tema que é corriqueiro, é um tema que vira e mexe aparece nos processos e eu acho importante a gente comentar aqui numa live de atualização trabalhista, né, que é o tema da indenização por danos morais na situação de atraso reiterado no pagamento de salários. A gente sabe que o TST tem a jurisprudência dizendo o seguinte, olha, o mero inadimplemento de verbas rescisórias, rescisão do contrato de trabalho, o mero inadimplemento por si só não gera dano moral, né? É até algo que a gente poderia questionar, né? Porque perceba, a gente sabe que o trabalhador no Brasil, ele depende, não só no Brasil, mas no Brasil especialmente, ele depende do seu salário para sobreviver, né? E sem salário ele não consegue se manter, a fonte de subsistência. E aí imagine a pessoa perder o emprego, perder o trabalho, né? E não receber nada, né? Sair do emprego às vezes sem saldo de salário, sem nada em mãos, né? Certamente essa é uma situação que gera um dano ali muito forte, né? A pessoa de uma hora para outra ela se vê privada da sua fonte de subsistência e simplesmente vai ter que muitas vezes requerer esse juízo e depois de um longo processo judicial, às vezes anos, né, para ela poder receber. Isso quando consegue receber, quando consegue executar, né? Então me parece que uma situação como essa de dispensa, por exemplo, imotivada sem pagamento das verbas rescisórias, me parece que é uma situação que por si só ela já gera um dano moral indenizável, tá? Então essa que é a minha opinião pessoal. Mas o TST ele já pacificou no sentido de que não, de que esse fato por si só não geraria, né? E isso, na minha visão, acaba sendo uma jurisprudência que acaba estimulando o descumprimento da legislação trabalhista, né? Porque, veja, fica às vezes mais barato para o empregador ele não pagar a rescisão do empregado e tentar pagar na justiça, tentar empurrar com a barriga aquilo dali, né? Então, quando a gente coloca o dano moral, ele além dessa finalidade compensatória para o trabalhador, ele também tem um papel, claro, punitivo, para desestimular essas condutas, para desestimular que os empregadores façam isso. Então, parece que faz sentido. Mas, volto a dizer, o TST ele já pacificou no sentido contrário, né? E, de acordo com o TST, portanto, o mero inadimplemento da rescisão não gera, né? E realmente aqui no TRT da primeira região a gente tem a tese prevalecente, como se fosse uma orientação jurisprudencial aqui no caso do TRT da primeira região. Mas muito bem, e aí o que a gente tem é o seguinte, o que a gente tem é justamente que, agora uma outra situação diferente que é do julgado que eu trouxe para vocês, é a situação em que simplesmente há um atraso no pagamento dos salários, né? E aí pagou, então a gente sabe que o salário tem que ser pago até o 5º dia útil do mês, subsequente ao vencido, e aí o empregador ele paga aquilo ali mês após mês com atraso, de poucos dias ou de muitos dias. Aqui o acordo não fala para nós quantos dias houve de atraso. Pode ser 1, 2, 5 dias, 10 dias de atraso ou mais tempo de atraso. E aí o TST, nesse caso, ele fixou já o entendimento bem consolidado contrário, dizendo, olha, nesse caso de atraso de salário, sim, há um dano moral in re ipsa, há um dano moral que decorre do próprio fato. Qual fato? O atraso no pagamento de salário. E, mais uma vez, parece que faz sentido, porque a pessoa, a gente sabe que na sociedade capitalista, quer dizer, o sujeito depende do salário para sobreviver, para poder pagar as suas contas. Ele tem que pagar o aluguel, tem que pagar a escola do filho, tem que pagar, enfim, comprar comida, né? E aí, se ele recebe o salário com atraso, é claro que isso gera um transtorno presumido para esse trabalhador, né? E aí, portanto, o TST foi nesse caminho. E, a meu ver, esse entendimento ele acaba sendo um pouco incoerente com aquele outro que eu mencionei antes aqui, que é a situação da rescisão do contrato, né? Porque se o atraso constante no pagamento de salário gera um dano moral, me parece que também o mesmo fundamento também se aplicaria na situação de atraso no pagamento da rescisão, de verbas rescisórias. Me parece que seria o mesmo raciocínio. O sujeito depende daquele valor, ele conta com aquilo e não recebe aquilo no momento oportuno, na época própria. Tá? Então parece que o raciocínio aqui seria o mesmo. Maravilha? Mas então fica aí a posição do TST com relação a esse tema. Tá? Seguindo em frente, é o 5º tema aqui para quem está acompanhando com o PDF. Situação, essa aqui é bem interessante também, a situação
de fixação de multa diária, né? Geralmente se fixa diária, pode ser semanal, pode ser mensal, pode ser até por hora em tese, mas das chamadas astrentes, né? Aquela multa periódica, multa pecuniária periódica, né? A gente é mais acostumado a pensar na astrente com multa diária, geralmente é o que se faz. Multa de tantos reais por dia, caso não cumpra a obrigação de fazer. É muito comum, por exemplo, na situação de obrigação de fazer de reintegração, né? Então se determina a reintegração do empregado. E aí, se a empresa não cumprir a reintegração, vai pagar uma multa de, sei lá, R$200 por dia até que ela cumpra aquela obrigação. Enfim, e aqui a discussão é a seguinte, né? É uma discussão interessante, até em doutrina, né? Que a gente poderia até aprofundar depois numa outra no futuro, se é cabível a imposição de astrentes, de multa diária, para a obrigação de pagar, para a obrigação de pagar, né? Então, será que seria possível o juiz proferir uma sentença condenatória, condenar a reclamada a pagar, sei lá, uma quantia de R$10 mil, reparação de danos morais, por exemplo, ou então de verba rescisórias, e fixar astrente. Então, com relação à sentença condenatória, olha, se não pagar a sentença em tanto tempo, isso vai gerar, então, a multa diária de tantos reais. Será que seria possível? Né? Esse é um tema bastante polêmico em doutrina, bem interessante, né? Que até caberia uma tese, talvez, aí, uma dissertação de mestrado sobre esse tema, aí, talvez, que é um tema muito rico. Né? Mas o fato é, em linhas gerais, a gente pode dizer que a tendência da jurisprudência é de não aceitar. É de não aceitar, portanto, que haja a fixação de multa, de astrentes, no caso de obrigação de pagar, sentença condenatória. Em geral, não se aceita. E o fundamento que se dá é o seguinte, olha, já existe um procedimento próprio para execução. Né? Então, a própria CLT tem um procedimento, o artigo 884 e seguinte, lá 880 e seguinte, na verdade, já prevê um procedimento para execução trabalhista. Ou seja, se o executado não paga, ele vai ser citado para pagar em 48 horas, se não paga vai sair o mandado de citação pela avaliação, e aí vai ter o prazo de embargo, o juiz vai julgar os embargos, né? Vai ter agravo de petição, vai liberar a parte em controvérsia, o procedimento de execução, enfim, que vem na CLT. O CPC também tem um procedimento próprio de cumprimento de sentença. E aí, portanto, o entendimento prevalecente, né, nesse momento ainda, pode ser que mude, mas hoje o que a gente tem é o entendimento de que não seria possível porque há todo um procedimento próprio, portanto, para execução. Mas aqui, esse julgado TST, aqui é da quarta turma, né? Que é uma turma, até talvez a gente possa chamar assim, talvez um pouco mais conservadora, até em termos de processo de direito material. Aqui o julgado da quarta turma, ele fixou o seguinte, olha, a obrigação de recolher o FGTS, na visão da quarta turma, é uma obrigação de fazer. E perceba, esse recolher o FGTS, claro que tem um fazer envolvido, né? Porque ele vai ter que pegar o dinheiro e depositar esse dinheiro numa conta vinculada de FGTS. Então, certamente tem um fazer envolvido nisso daí. Mas parece que é muito mais próximo de uma obrigação de pagar, até, concorda comigo? Porque o fundo de garantia, no final das contas, é um dinheiro. É um dinheiro que vai ter que ser desembolsado pelo empregador, né? E vai ser colocado esse dinheiro numa conta vinculada de FGTS. É isso que acontece, né? Então, parece que essa execução de recolhimento de FGTS, né? Quando não é feito o pagamento em pecúnia, quer dizer, quando não é feito o pagamento do fundo de garantia em dinheiro, mas quando se determina o recolhimento, né, que seria até o certo pelo texto da lei do fundo de garantia, o certo seria que o juiz, quando percebesse, quando condenasse a pagar diferenças, que o juiz determinasse o recolhimento do fundo, né, e não o pagamento em dinheiro, como se faz às vezes. Tá? É claro que tem uma série de questões aí práticas nisso, que não vale a pena aqui eu entrar muito, né, que levam os juízes até como forma de economia processual de fazer já determinar a condenação em dinheiro. Tá? Não vou entrar muito nesse mérito aqui. Mas o fato é o seguinte, se a sentença determina, então, o recolhimento do FGTS, na visão do TST, o que a gente tem nesse caso, então, é uma sentença de obrigação de fazer. E aí isso quer dizer, então, que cabe a fixação de astrentes. Então, essa discussão, né, e eu falei que a visão majoritária é de que não cabe astrentes sem obrigação de pagar, essa discussão aqui, no caso do recolhimento de fundo, ela sai, ela deixa de existir. Por quê? Porque o TST fala, né, recolhimento de FGTS não é obrigação de pagar, é obrigação de fazer. Obrigação de fazer. E aí, portanto, seria possível, então, na visão do TST, a incidência de multa diária, né, caso o empregador não faça o recolhimento de fundo de garantia. Talvez até seja um prenúncio, essa jurisprudência, a gente pode talvez considerar assim, um prenúncio, talvez de que no futuro, até o Marcos Bragança mandou aqui o 109, inciso 4 CPC, justamente seria o fundamento, um dos fundamentos também aqui nesse sentido, né? E talvez essa jurisprudência do TST ela seja até uma jurisprudência que talvez já nos remeta, talvez num futuro, a essa ideia de que vai ser possível fixar, ou a jurisprudência caminhe para admitir a fixação de multa, inclusive na obrigação de pagar quantia. Tá? Talvez a gente caminhe para isso no futuro. Até diria,
se eu tivesse uma bola de cristal, eu jogaria na Mega Sena, claro, eu não ficaria falando sobre o processo, né? Mas se eu pudesse, um feeling que eu tenho de futuro do processo civil do trabalho é que a gente caminhe para essa tendência, tá? De poder usar a multa diária astrente para obrigações de pagar, tá? E de forma geral. Então essa jurisprudência do TST ela acaba sendo um prenúncio disso talvez, né? Porque o fundo de garantia, como eu falei, ele é uma obrigação de fazer que basicamente é um pagar, né? Você vai ter que pegar o dinheiro e colocar na conta vinculada. Então na verdade isso é muito mais pagar do que fazer, tá? E aí, portanto, talvez seja já um indicativo de uma tendência futura que a gente possa vir a ter, mas hoje em dia não é o que a gente tem para situações de pagamento em geral, tá? Muito bem. Tá? Dito isso aqui, vamos partir para quem está acompanhando com o PDF. Estamos no tópico 6 agora. Uma situação interessante também de processo. Situação de ação civil pública, né? Ação coletiva, portanto, né? Já não é mais a ação individual que a gente costuma ver. A ação do sindicato, a ação do Ministério Público do Trabalho, em que o ente coletivo, o legitimado coletivo, ele pede o cumprimento de uma obrigação também de fazer ou de não fazer. Tá? Em geral, vai dizer respeito aqui ao meio ambiente de trabalho. Né? Em geral, é aquela situação, por exemplo, em que se percebe, né, o sindicato ou o MPT percebe que existe um método de trabalho que gera um risco à saúde do trabalhador, né, uma situação que gera um risco de doença ocupacional, quer que seja ali, uma situação, portanto, que deve ser corrigida. Né? E aí, digamos que a empresa recebe aquela notificação, coisa e tal, e aí no curso do processo, a empresa reclamada, na ação civil pública, ela vai lá e corrige o que tem que ser corrigido. Então aquela obrigação de fazer ou de não fazer, tinha que colocar uma chaminé, tinha que colocar uma proteção ali naquela máquina, para o trabalhador não se acidentar, enfim, o que quer que seja em termos aí de acidente de trabalho, né? Ou doença ocupacional. A empresa vai no curso do processo e ela corrige aquele comportamento, portanto atende aquilo que foi pedido, que foi postulado lá na inicial da ação civil pública. A discussão que se tem aí é a seguinte: nessa situação, será que a gente será que o juiz deveria então extinguir sem resolução de mérito esse processo, né? Porque haveria aí uma falta superveniente de interesse de agir? Por quê? Porque quando foi ajuizada a petição inicial, existia uma situação, portanto, de uma lesão ali, o meio ambiente de trabalho não estava adequado, tinha alguma situação errada ali, né? Só que no curso do processo, aquela situação errada, vamos chamar assim, ela deixa de existir. A empresa corrige o seu comportamento, né? E aí, portanto, uma tese muito forte, eu particularmente até prefiro esse entendimento, né? Uma tese muito forte vai dizer o seguinte: não, nesse caso não há mais interesse de agir. Existiria aí uma falta superveniente de interesse de agir, porque aquela providência que foi pedida, correção do problema da chaminé, por exemplo, essa providência já foi adotada, já está resolvido o problema. Então, se já está resolvido o problema, então a ação judicial, o processo judicial não tem mais razão de ser, né? É claro que você pode ter um resíduo aí de danos que foram gerados, por exemplo, por essa situação, e aí essa é uma outra situação. Agora, com relação à providência específica, digamos, de consertar aquela chaminé, no meu exemplo aqui, isso já foi resolvido. Né? E aí, portanto, né, me parece, particularmente, eu, Felipe, penso que nesse caso não teria mais interesse de agir, a não ser que fosse uma situação em que a empresa corrigiu, aí depois deixou, de novo aconteceu o erro, aí depois corrigiu e assim vai várias vezes. Aí tudo bem, aí talvez fosse diferente. Mas numa situação usual, né, parece que se o problema foi corrigido, a ação perde o objeto, tá? Assim que eu enxergo. Mas o TST, eu tenho que ser honesto com vocês, a gente está aqui para isso, né? E o TST, portanto, ele tem a jurisprudência bastante consolidada no sentido de que não se dá a perda do interesse de agir nesse caso. Né? Então, nesse caso, segundo o TST, até por uma questão de tutela inibitória, para tentar evitar, portanto, que aquele ato ilícito que foi cometido anteriormente se repita, e aí o TST fala, nesse caso, então, o processo tem que seguir para um julgamento de mérito, né? De mérito, portanto, com a condenação, com o julgamento de procedência, se ficou apurado ali que anteriormente havia aquele erro, aquele vício na chaminé, por exemplo, ali, que gerava um perigo à saúde dos trabalhadores. Tá? Então essa é a visão do TST, portanto, não há perda superveniente do interesse de agir, vai ser julgado o mérito e aí vai haver uma condenação dizendo, olha, já foi cumprida, mas fixo aqui tutela inibitória, de modo que se esse descumprimento acontecer novamente no futuro, vai ser fixada uma multa, né? As astrentes que a gente já falou aqui, uma multa pecuniária, periódica ou não, enfim, que vai incidir caso a empresa volte a incidir naquele erro, volte a cometer aquele equívoco com relação ao meio ambiente de trabalho, por exemplo. Percebe? Então essa é a visão do TST, eu particularmente não concordo, mas é assim que o TST tem decidido aí de forma bastante reiterada. Tá? Esse julgado aqui
da segunda turma que eu trouxe para vocês, e é o tipo de questão que cai em concurso, tá? O pessoal que faz, eu sei que aqui a maioria são advogados, né? Mas questão de concurso de magistratura, Ministério Público, é um tipo de questão que a banca gosta muito, as bancas gostam muito, né? E se isso for perguntado na questão do MPT, é claro que o MPT ele sempre vai defender essa tese do TST, inclusive, né? O Ministério Público ele vai defender que mesmo que a empresa cumpra a obrigação no curso do processo, deve haver uma sentença condenatória com tutela inibitória, né? Essa que é a visão que o Ministério Público do Trabalho adota em geral, né? E concurso da magistratura, claro, teria que pensar diferentemente aí de acordo com a banca, aí são sutilezas aqui que não vem ao caso, tá? Mas enfim, a gente tem a posição do TST pacificada nesse sentido, né? O pessoal comentando aí, né, Carla, que estava uma situação assim que foi extinto sem resolução de mérito, a empresa cumprindo, houve a satisfação. Justamente o entendimento que eu defendi aqui, né? E aí a Letícia lembra aqui se o interesse de agir, é uma questão bem interessante, realmente, bem do ponto de vista doutrinário, assim, é bem bacana a gente discutir isso. Mas muito bem, tá? Estamos seguindo aqui, estamos quase terminando, faltam mais 2 temas, tá? E agora estamos no tema 7 aqui do nosso PDF. E o tema 7 é um tema mais prático, né? Mais do dia a dia, que é a situação do AP, do agravo de petição, né? Qual é a discussão que se travou, que chegou ao TST aqui, decisão também da segunda turma, do dia 23 de setembro, né? Portanto, aqui acho que quinta ou sexta-feira a publicação. Qual é a situação aqui do julgado que eu trouxe para vocês? É a situação de agravo de petição. A gente sabe que no agravo de petição, um dos requisitos vai ser a garantia do juízo, se não tiver garantia do juízo ainda, né? Então, se não tiver a garantia do juízo completa, vai ter que ser feita a garantia do juízo no AP, salvo em situações excepcionais, né? Salvo em situações em que o AP é permitido sem garantia do juízo. Pode acontecer, Felipe? Sim. Por exemplo, a situação do IDPJ, incidente da desconsideração da personalidade jurídica, né? O IDPJ, por força de lei, está na CLT, é o artigo 855, alguns dos parágrafos ali, ele prevê justamente, olha, a decisão do IDPJ, desconsideração da personalidade jurídica, é uma decisão da qual vai caber um recurso de agravo de petição de imediato, sem garantia do juízo, tá? Então, por força de lei, a lei já dispensa a garantia do juízo no caso de AP, de agravo de petição, no IDPJ, né, na desconsideração da personalidade jurídica. Muito bem, mas em geral, com a agravo de petição, ele vai ter como requisito que seja feita a garantia do juízo, se não tiver sido feita. Muitas vezes já vai ter sido feita, né, nos embargos de execução, em geral, já vai ter sido feita. Mas pode ser uma situação em que houve o julgamento dos embargos, por exemplo, e da impugnação do credor, e aí digamos que houve um aumento daquela condena, do valor dos cálculos, por exemplo, e aí seria uma situação, portanto, em que o AP ele deveria vir com um complemento, né, um complemento da garantia do juízo que faltou até aquele momento. E a discussão que chegou ao TST é interessante, que é a discussão sobre a necessidade ou não de atualização, né, desses valores. Qual é a situação aqui? O juízo já estava garantido, né, antes do AP, né, digamos aqui embargo de execução, o executado garantiu o juízo integralmente, está lá 100% com penhora, com dinheiro, tanto faz, está garantido o juízo, e aí, digamos que demorou um tempo, 6 meses, um exemplo aqui hipotético, não sei se foi esse o caso aqui no TST, tá? Mas digamos que demorou 6 meses entre a garantia do juízo e a interposição do agravo de petição. A interposição do AP, teve um período aí de 6 meses entre uma coisa e outra. E aí, teoricamente, nos 6 meses, a gente tem espaço para correção monetária para os juros de mora, né, que seria hoje em dia pela taxa Selic. A gente sabe disso. E aí, a discussão que chegou ao TST, né, salvo engano aqui o regional, ele não tinha admitido o AP. Por quê? Porque ele falou o seguinte, olha só, esse agravo de petição, a garantia do juízo tinha sido feita com valores de 6 meses atrás. Né, valores, por exemplo, lá de quando houve a garantia do juízo. Mas o executado não complementou com a correção com juros de mora. O executado, portanto, ele não atualizou o valor. Né, ele não atualizou o valor, portanto, para poder o AP ser conhecido. E o TST falou, não, isso não é necessário. Né? A lei não exige a atualização do valor. Se o juízo já foi garantido, né, se houve garantia integral do juízo lá nos embargos de execução, garantiu o juízo, tá? E aí é claro que está garantido. Vai ter incidência de juros e correção? Vai, né? Mas isso não vai ser requisito para o agravo de petição. O agravo de petição, portanto, ele vai ser admitido sem necessidade de que o executado, nesse caso, corrija, né, esses valores, faça uma atualização desses valores. Isso não é requisito legal, a lei não prevê isso. Né? E aí, portanto, o TST foi nessa ótica, então, de que os requisitos de admissibilidade dos recursos eles são previstos em lei de forma taxativa. Né? Os requisitos de admissibilidade dos recursos, vou repetir, são previstos em lei de forma taxativa. E a atualização de valores, portanto, não é um requisito que está na lei para o agravo de petição.
né? E aí o TST, para mim, andou bem aqui nesse julgado, quando ele determinou, né, quando ele falou que o recurso tem que ser conhecido mesmo sem atualização dos valores, né, se a garantia do juízo já tinha sido feita anteriormente. Maravilha, tema bacana, tema de execução, tema da prática também aí, e a posição do TST é essa e me parece correta, tá? E muito bem, chegamos aqui ao nosso derradeiro julgado aqui dessa semana, tá? E lembrando que semana que vem eu volto ao horário normal, né? Programação normal, que é 7 da manhã, tá? Essa live, então, ela acontece terças-feiras, 7 horas da manhã aqui no Trabalho Notável, tá? Hoje é que eu mudei o horário aqui, porque como eu falei aqui no começo, eu estava num compromisso do mestrado da USP lá, tive que apresentar, e aí eu não pude fazer de manhã, mas semana que vem eu já volto de manhã, tá? Muito bem, último tema então, é uma situação muito específica do ramo bancário, né? Quando veio a pandemia lá em 2020, alguns bancos privados fizeram um movimento chamado não demita, né? Até botaram hashtag não demita, né? E aí a ideia ali era um compromisso público dos bancos, no sentido de que não dispensariam seus empregados durante a pandemia. Essa que foi a ideia desse movimento, né? Então não vamos dispensar na pandemia, é uma questão social e tal, né? E os bancos divulgaram isso, né? E até, claro que quando os bancos divulgam isso, eles ganham até em termos de imagem, né? Fica bom para a imagem dos bancos isso. E o que aconteceu foi, passados alguns meses, os bancos começaram a dispensar, né? Começaram a dispensar de forma imotivada, né? De forma imotivada, eles começaram a dispensar sem justificativa e os processos, claro, começaram a aparecer, né? E esse é um tema que dividiu muita jurisprudência, muitos juízes, tribunais, regionais também, no Brasil inteiro. Né? Porque alguns passaram a entender, olha, se o banco firmou um compromisso público de que não dispensaria durante a pandemia de forma injustificada, né, ele tem que cumprir isso. Né? E a ideia aqui seria até uma aplicação do direito civil. Se a gente for para o direito civil, que é fonte subsidiária do direito do trabalho, né, por sinal, o artigo 8º, parágrafo 1º da CLT, ele prevê que o direito civil é fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo em que não for incompatível. E um dos princípios do direito civil, né, aliás, são dois princípios que a gente pode colocar aqui que se aplicariam nesse caso. O primeiro princípio é o princípio da boa-fé objetiva, que está no Código Civil, artigo 422 do Código Civil. Qual é a situação? Boa-fé objetiva, né, um comportamento, portanto, no caso aqui do banco, que gera uma expectativa legítima na outra parte, no caso aqui o trabalhador, mas uma expectativa legítima, portanto, de que ele não vai ser dispensado sem justa causa durante a pandemia. Né? Então, se o banco ele tem um comportamento como esse, de prometer que não vai dispensar, isso gera uma expectativa legítima, a aplicação da boa-fé objetiva, né? Que é um princípio que rege o direito civil e também vai se aplicar no direito do trabalho. Né? Então, o principal fundamento seria esse. E um segundo fundamento também seria o princípio da função social dos contratos, que também vem no Código Civil, artigo 421, e é aquela ideia de que o contrato, né, por mais que ele seja um instrumento de circulação de riqueza, etc., o contrato, assim como a propriedade, tem uma função social. Né? E aí, portanto, o banco, se ele fez o compromisso, né, e considerando a função social do contrato de trabalho, de manutenção do emprego, o banco deveria manter o seu compromisso, portanto, de manter aqueles empregos, né, e não dispensar os bancários sem justa causa durante a pandemia. Né? Essa que é a tese favorável, que alguns juízes, alguns TRTs aplicaram. Né? Mas esse tema tem chegado ao TST. Aqui é um julgado que eu coloquei para vocês, que é da SDI 2, tá? Um julgado dia 23 da semana passada, portanto, também tem 4 dias esse julgado. E o TST, portanto, ele vem caminhando para esse entendimento de que essa situação desse movimento hashtag não demita, isso não gera uma garantia de emprego. Não gera garantia de emprego, visão do TST, visão que vem prevalecendo, de modo que esse bancário não tem direito a uma reintegração. Essa é a visão do TST, porque segundo o TST, as situações de garantia de emprego, né, ou de estabilidade provisória, garantia provisória de emprego, como queiram chamar, são situações que são previstas taxativamente na lei. E aí, portanto, o judiciário não poderia ampliar essa situação. Né? Esse que é o fundamento do TST. Tá? Muito bem. Enfim, parece que se caminha para esse sentido. O TST, pelo menos não chegou ao meu conhecimento aqui ainda, acho que não julgou, a situação hipotética em que esse trabalhador bancário ou bancária, que eles pedem danos morais, tá? Indenização por danos morais em função do descumprimento. Né? Então, com relação à reintegração, parece que está clara aqui a jurisprudência no sentido que não há direito à reintegração. Mas com relação à possibilidade de indenização por danos morais, já são outros 500. Tá? E talvez até se pudesse construir esse raciocínio de que, olha, ele não pode ser reintegrado, ok, as hipóteses de estabilidade
elas são provisórias, elas são previstas em lei, beleza. Agora é possível que haja a indenização por danos morais por violação à boa-fé objetiva e também à função social do contrato, descumprimento de um compromisso público da instituição financeira, né? Então me parece que esse seria o raciocínio aqui, tá? Que talvez pudesse ser buscado, né? A Regiane mandou aí o link do Telegram, obrigado por mandar. O que é ruim aqui do Instagram é que acaba que você não pode clicar, né? Mas para quem quiser o material é só entrar lá no meu perfil pessoal, professor Felipe Bernardi, e tem um link lá para o meu canal do Telegram também, tá? E aí quem quiser esse material e não conseguiu receber ainda, é só entrar no Telegram que ele vai estar lá postado e é fácil vocês resgatarem todos os PDFs que estão lá, exatamente isso. Materiais que eu mando de aulas também, eu sempre mando por lá, tá? Então sejam bem-vindos aí, fiquem à vontade para entrar no meu canal do Telegram. Muito bem, minha gente. Então é isso, tá? Então a gente fechou aqui mais essa live aí do PDF, dominando a jurisprudência trabalhista, né? Então, trouxemos vários temas aqui bem interessantes, né? Temas aí atuais, decisões da semana passada do TST, e quem está acompanhando aqui, temos 111 pessoas agora ao vivo, né? Certamente vocês vão sair daqui mais atualizados, né? Eu também, sempre que eu estudo isso, eu me atualizo, a gente descobre posicionamentos novos do TST, é muito bom, cresço muito com essa live aqui, agradeço muito ao Fabiano pela oportunidade de estar aqui também com vocês aqui, porque isso para mim me engrandece também, eu acabo aprendendo muito aqui, essa atividade, essa função, essa tarefa, ela me engrandece, né? E a Márcia perguntou, eu entendo que a demissão do empregado em período de readaptação equivale a uma garantia provisória nos termos dessa decisão? Olha, aqui, Márcia, me parece um pouco diferente, né? Porque o que o TST apreciou é a questão específica, do bancário, o movimento não demita, né? Não demita, né? E aí essa que é a situação. Você fala a situação de readaptado, né? Me parece que aqui é um pouco diferente. Eu não consegui entender muito bem como a gente poderia aplicar, se é um readaptado bancário, né? Não sei se seria isso aqui, mas não consegui entender muito bem como a gente aplicaria esse raciocínio. Maravilha? A Daniela aí, que esteve com a gente em Recife, né? Está sempre no trabalho notável. Obrigado pela participação, pelo carinho aí também. E é isso então, minha gente. Bom, vou dar um recado, aproveitar para dar um recado aqui. Amanhã de manhã eu começo a fazer umas lives aí de resolução de questões, tá? Eu sei que alguns fazem concurso, nem todos, mas alguns fazem. E para quem tiver interesse, a partir de amanhã, 7 horas, lá no meu canal do YouTube, se inscrevam lá. 7 da manhã, toda quarta-feira eu vou entrar para resolver questões objetivas e questões discursivas também, de concurso da magistratura, Ministério Público, tá? Então, bem bacana que eu estou iniciando amanhã. E sejam bem-vindos, se sintam convidados e convidadas aí para esse evento amanhã também, tá? Isso, manda no direct então, Márcia, que eu te respondo lá. Beleza? Então é isso, minha gente. Muito obrigado pela participação, pelo carinho de todos. Beijos e abraços. Até amanhã, para quem for para a live amanhã, então 7 horas no meu YouTube. Para quem não for na minha live amanhã, a gente se vê semana que vem, 7 da manhã, terça-feira, aqui nesse mesmo bate-horário, esse mesmo bate-local, aqui no Trabalho Notável, 7 da manhã. Tá bom? Então é isso, gente. Grande abraço. Tchau, tchau.